mais uma vez, Senhor, precisa, para aprendermos mais de Ti, Senhor. Eu gostaria e peço, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus, que abençoe a pessoa que vai ministrar essa palavra, que é o Diácono Leandro, nosso irmão, que ele, Pai, possa passar para nós tudo aquilo, Senhor, que o Senhor queira que aprendamos. Ó Pai, enche ele de sabedoria, Pai, que ele possa ser usado agora, Pai, pelo Teu Espírito Santo, para que possa passar para a gente exatamente aquilo que precisamos aprender. Senhor, que o nosso coração, Senhor, esteja aberto à Tua palavra, as nossas mentes, Senhor, abertas a esse ensino, Senhor, nos dê, Pai, capacidade de assimilar, de aprender, Senhor, porque no nosso coração, que desejamos aprender mais de Ti, Senhor. A pessoa, Pai, cada um aqui presente, aqueles que não puderam vir, Senhor, e aqueles que, porventura, ainda vão chegar, Senhor. A pessoa traga na Tua santa segurança, Senhor. É isso que eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Luzana. Oi, tudo bem? Olha, visita aí, gente. Que legal, hein? Que belezinha. Já? Eita, nós. Pode se sentar, irmão. Vamos fazer leitura sentado. Cadê a Ingrid? Tá aí, Ingrid? Tá na agulha ou não? Ô, Bia, tudo bem? Ô, Gabriel, belezinha? É o seguinte, esses estudos aqui, cara, eles são sequenciais. A gente está desde janeiro, todas as 2 primeiras segunda-feira de cada mês, passando esses estudos. Hoje é o último do ano, mas o conteúdo vai dar para entender. A gente está montando vamos começar a montar uma apostila, que vai ser bem certinho, como é estudo sequencial, como se fosse uma série. Depois a gente manda para vocês via PDF, para vocês depois ficar meio por dentro do que foi passado durante esse ano aqui, tá bom? Sua mãe entrou aqui, Hermes? Oi, Ingrid, então, por favor, lê para a gente Apocalipse capítulo 20, o 20, a partir do verso 11, para mim, por favor. Vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiam a terra e o céu. E não foi achado lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Deu aí? Agora sim. Como é que tá no... Ah, tá certinho, já estou vendo aqui. Pessoal lá. Gente, o que acontece? Esse ensino de hoje é continuação de um estudo que começamos a falar semana passada sobre o milênio. Eu creio que todos aqui ouviram falar sobre esse período de 1000 anos, né? Já ouviu, Bia? Eva? Gabriel? Marcos? Então, é um período que tem muitas formas de se entender por causa das religiões, né? Por exemplo, o Testemunho de Jeová ensina de um jeito, a Conversão Cristã de outro. Mas nós passamos uma linha aqui que serão 1000 anos literais. Será um governo de 1000 anos. Daqui é o que a gente passamos, já vou ter no de hoje. Um governo de 1000 anos, onde Jesus ele vai governar juntamente com a igreja. Também não sei se vocês já ouviram isso, tá?
Aí, semana passada, a gente, só para dar um resuminho, para a gente não se perder, a gente ouvimos o seguinte, que Deus vai restaurar a longevidade do homem, né? Vimos que o homem ali, o dia do homem será como os dias da árvore. E que uma criança, ela vai... Aqui, ó, o texto. A criança, ela vai... Quando uma pessoa morrer de 100 anos, vai morrer como criança. Né? Aqui um dos textos, deixa eu ler só um versículo para vocês entenderem mais ou menos. Aqui, ó, não haverá nela mais criança, isso durante o milênio, tá? Criança de poucos dias, nem velho que se cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos. Então vai ser um período onde Deus vai restaurar a longevidade nossa, do ser humano. Lembra quantos anos Noé tinha? Noé morreu com 950 anos. Matusalém foi o homem que mais viveu, escrito na Bíblia. Ele durou 969 anos. Mais 31 anos, completava 1000 anos o menino. Então Deus vai restaurar isso nesse período de 1000 anos. Até aqui vocês se lembram, né? Falamos também que Deus vai fazer uma aliança com os animais, onde... Cadê o versículo aqui? Onde os animais, eles vão brincar. Por exemplo, a serpente, ela vai poder... A criança poder brincar com ela. Olha o texto que fala aqui, por exemplo, do lobo e o cordeiro. Eu até perguntei para o Ercos, se colocar um lobo com um cordeiro, o que acontece hoje, Ercos? Ou um leão com um boi? O leão faz ali sua refeição, né? Mas olha o texto, ó. Então Deus vai trazer uma harmonia, como era no jardim, dos animais com o ser humano. Porque Deus não criou os carnívoros. Está lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Deus criou só herbívoros. Deus, quando fez os animais, ele falou o seguinte: e toda erva verde vos será por alimento, por mantimento. Lembrou? O homem também. Adão comia fruto e as ervas ali. E os animais também. A ferocidade e o animal carnívoro, não é que ele foi criado carnívoro, ele tornou-se com o pecado carnívoro. Só que Deus vai restaurar isso. Olha o texto que diz, ó, o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. Hoje é impossível isso. Né? Porque o lobo hoje ele é carnívoro, o cordeiro ele come capim. No milênio não, eles vão apacentar junto. Né? Olha lá, lobo também com o cordeiro. Também fala aqui que o leopardo e o cabrito se deitará. O filho do leão e o animal cevado, aqueles que vivem do campo, né? É interessante que, ó, um menino pequeno os guiará. Imagina o Alexandre guiando um leão, gente. Então, você que a Eva gosta de cachorrinho, poder ter um leão dentro de casa, Eva. Esse período aqui. Vai acabar com a ferocidade dos animais, gente, como era no jardim. Mansidão, isso, mansidão. Então, Deus fazendo uma aliança com eles, eles vão perder a ferocidade, perder de negócio de ser carnívoro, e vai ficar tudo tranquilo. Olha interessante esse versículo aqui, ó. E brincará a criança de peito, olha, é meses aqui, na toca da serpente, da áspide. E a desmamada, aí um ano e meio, 2 anos, colocará a sua mão na cova do basílico, que é um tipo de serpente também. Então vai ter uma harmonia entre os seres humanos juntamente com os animais. Gente. Vai ser uma maravilha. Por quê? Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu Monte Santo, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas que cobrem o mar. Então, o milênio vai ser isso aqui. Então, nós vimos isso também. Deus também vai restaurar a fertilidade da terra. Hoje, uma vez por ano, que se planta cada tipo de coisa, não é assim? É assim, né? O milho, por exemplo, a soja e demais coisas, você tem que colher o milho, depois arar a terra e adubar, fazer pesticida, aquele monte de coisa, para depois plantar. Gente, não, a Bíblia diz que o que planta vai alcançar o que colhe. Quem assistiu o filme de Noé aqui? Quando cai água na terra, começa já a brotar tudo. É mais ou menos aquilo. A terra vai voltar a ser fértil de novo, aonde vai ser 1%. Vai ser a forma. A cada planta vai colher 100 vezes mais devido a essa restauração também da terra. Vimos também, acho que foi essa até aqui, né? A gente comentou muito bem, né? Hoje é o seguinte, gente. Depois do milênio, quem leu? Deixa eu ler aqui.
Está com o 20 aberto aí? No final do milênio, é solto o inimigo, porque o diabo, porque ele é amarrado no começo desses 1000 anos. Tudo bom assim? Ele fica 1000 anos preso. No final ele é solto para quê? Para enganar alguns ainda que não estão contentes com esse reino. Depois eles juntam certas pessoas e vão fazer guerra com a Jerusalém. Vou mostrar para vocês a cidade hoje, que vai estar pairando sobre Jerusalém terrestre, vimos na semana passada, e desce do fogo do céu, consome esses inimigos aí. Não tem nem conversa com eles. Logo depois disso, lê para mim o verso 11, Ingrid, do Apocalipse capítulo 20. E vi um grande trono branco, que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiam a terra e o céu, e não foi achado lugar para ele. Tá, lê aqui no Data Show agora, tá? E vi um grande trono branco, que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nas coisas, segundo as suas obras. Então, quer dizer, acabou o milênio, Satanás é solto, reúne um pessoal que não está gostando desse governo de Jesus, para fazer guerra contra essa cidade santa. Já vamos ver ela, que é um cubo perfeito, é um quadrado de ouro gigantesco. Já vamos falar para vocês. Aí acontece, quando chega ali, esses que estão reunidos para essa batalha, cai fogo dos céus e devora. Acaba ali, acaba com isso. Nesse minuto, nesse segundo aí, é preso o Satanás e é jogado no lago que arde com fogo e enxofre. Onde está já quem? O anticristo e o falso? Amém? Aí vem esse juiz aqui, gente, que o que a Ingrid leu. Então, preste atenção. Ó. E viu-se um grande trono branco, né, cuja presença daqueles assentados fugiu, não achou-se lugar. Isto é, nada ficou oculto desse dia aqui. Nada e ninguém vai ficar longe disso aqui. E viu-se os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Olha que interessante. E abriram-se o quê? Os livros. E abriu o quê? Outro livro, que é o da... O que acontece com as pessoas hoje que recebem a Jesus como Senhor? Não vai... O Senhor escreve meu nome no livro da vida? Não está salvo esse? Aqui, gente, a igreja já subiu, a igreja já desceu, já reinou com Jesus. E por que esse livro está aqui ainda? Sendo que a gente é ensinado que é escrito só hoje, por exemplo. Cadê o microfone? Porque ainda vai ter as pessoas que vão estar, né? Isso. E também o livro da vida é um símbolo do quê? Que as tais também poderão ser salvas. É uma oportunidade, é uma chance. Mais uma chance. Então, Eva, é o seguinte, tem salvação hoje, que é pela graça, perfeito? Vai ter uma salvação de não deixar ser marcado durante a grande tribulação, que é a marquinha da besta lá que todo mundo já sabe. Isso. E vai ter esse daqui de obra, gente. Olha o finalzinho, ó. Segundo as suas. É por isso que se diz assim, ó. Abriram-se os e um outro livro cada vida. Que livros são esses? Vou falar agora que vai doer agora, hein? Tudo que você faz está sendo escrito no livro. E aí? Tudo que fazemos está sendo escrito. Para quê? Porque é obra que a gente faz. Se a gente passar, se a gente não se salvar agora, que essas 3 tipos de salvação, né? Não for salvo agora, se a gente for para esse juízo do trono branco, gente, vai ser posto uma balança. O que eu fiz de bom, o que eu fiz de... E vai pesar o treino. Se o que eu fiz de bom pesou mais do que eu fiz de ruim, meu nome vai ser escrito onde? No outro livro cada vida. Se eu fiz de mal o que eu me fiz de bom, não vai estar escrito ali. Aí o bicho vai pegar. Estão entendendo ou não? Por quê, gente? Porque esse lago de fogo e enxofre, que não é o inferno,
inclusive o inferno vai lá, a Bíblia diz que não foi feita para a gente, foi para o diabo e seus. Então, para ir para esse lugar, tem que ser no mínimo um diabo humano da vida. Entendeu? Por mais que a pessoa não venha para a igreja, que ela não... Por exemplo, aquelas pessoas que não... O evangelho deixou de ser pregado 400 anos na Terra. Essas pessoas que nasceram durante esses 400 anos, você acha que eles vão mudar para o inferno só porque não conheceu a Bíblia? Hã? Só porque não chegou a informação até ela de Jesus? Ah, mudar para o inferno porque não conheceu. Mas aquele índio que nunca ouviu falar de Jesus, certo? Mas que foi um bom caçador, vou dar esse exemplo bem robusto. Foi um caçador, não batia na esposa da indinha lá, não batia nos indinhos, entendeu? Não, uma pessoa boa, trazia comida dentro de casa, tratava bem, não matava, não fez nada. Esse vai para o inferno porque não conheceu Jesus? Gente, Deus é justo, Luiz. Entendeu ou não? Católico também, que não matou, não roubou, só fez o bem, fez mais bem que evangelho. Vai para o inferno, cara desse, gente? Aquela vozinha que mora no negócio, que ela cuida do gato, cuida dos cachorros, cuida dos vizinhos, dá esmola, abençoa a igreja. Você vai para o inferno porque ela não conhece Jesus, não conheceu direito. Gente, para com isso. É obra que você fez de bom. Foi mais do que de ruim? Está escrito lá. Olha o que a Bíblia diz. Bem-aventurados os mansos, porque eles darão o quê? Uma pessoa mansa faz coisa boa. Por mais que não venha na igreja, por mais que conheça Jesus. Quantos hindus que só vivem meditando o dia inteiro? Quantos Buda, por esse pessoal que só faz o bem? Entendeu ou não? Não pode ser salvo hoje, esse negócio de ser corpo de Cristo, igreja e tal, porque, de fato, tem que conhecer a Cristo hoje. Aí é diferente. Foi Erkson, o que ele falou? Não foi exemplo, mas o que ele deixou de ensinamento, Erkson, foi bom. Praticar o bem, fazer... Alguma pergunta, alguma coisinha ou não? Manda, André. Pegou agora, mas sabe aquele intervalo branco da Bíblia? Sabe ou não? Porque toda a Bíblia, se você abrir ela, como curiosidade, se você depois de Malaquias, não tem uma página em branco. Exatamente esse período de 400 anos. Eu creio que foi na Revolução Francesa. Ou do ano 70 até... Dá quantos aí? 400 anos? Vem para a reta aqui, irmão. Foi. Não. Ele diz que nesse período deu silêncio, não falou. Isso, é verdade, isso. Isso, deixa eu explicar melhor. Esses 400 anos é o seguinte, Thiago, não teve mais fala de Deus com profeta nenhum. Não é que, quando eu falo Bíblia, de ser pregado, é o seguinte, não teve igreja para isso, mas tinha cristãos, não tinha templo. Tinha cristãos, o evangelho particular, entendeu? Mas ficou esse longo período. É nesse intervalo. Nesse intervalo. Aqui, ó. Está dizendo que nunca ficou sem pregar, mas foram 400 anos de silêncio profético. Profético. Não teve profecia, mas não que deixou de ser pregado. Diretamente com o homem, perfeito, Rex. Não teve manifestação de Deus nesse período. Profeticamente falando, tudo. Então imagina esse povo desses 400 anos. Vamos colocar 4 gerações. Vão para o inferno porque não receberam a mensagem? Gente. É que esse intervalo, o qual Deus... Na verdade, gente, guarde isso. Mateus não é Novo Testamento. Desculpa passar esse verdade para vocês. Mateus não é Novo Testamento. Novo Testamento é Atos. O Novo Testamento, ele começa com a morte de Jesus, não com o nascimento dele. Olha o que ele falou. Eu vim para cumprir a lei. Não foi? Quando ele morre na cruz, opa, aí sim é nova aliança. Porque o que importa para nós não é o nascimento dele, é a morte dele. E a ressurreição. Então, Novo Testamento não começa em Mateus. Ele se inicia em Atos. É com a morte dele que começa a nova aliança no sangue dele derramado.
e não no nascimento dele. Então, esse período de Malaquias a Mateus, quando o Filho desceu, ou o Verbo encarnado desceu, aí sim voltou-se na pessoa de Jesus, Deus falar com os homens. Aí Jesus veio, 3 anos e meio, e falou com os homens, perfeito? Aí veio os evangelhos, amém? Aí acontece, quem fala hoje conosco não é Jesus e nem Deus. Eu vou aprofundar mais agora o negócio, então. Vou engrossar o caldo, tá? Deus falou com os homens no Velho Testamento. Jesus falou nesse intervalo, Cristo falou nos evangelhos. Hoje quem fala conosco é quem? Isso. Mas, Leandro, Jesus fala. Deus também sim, mas na pessoa do Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o... Ó, tá ensaiado. Deixarei o Consolador, deixarei o... né? Tá entendendo? Mais ou menos. Eva, que você não tá pegando o negócio, mas assim, pegou, Herpes? Pegou? Entendeu? Então, Velho Testamento Deus falou. Cristo falou nos evangelhos, o Espírito Santo fala conosco hoje. Ah, mas Jesus não fala? Fala, na pessoa do Espírito Santo. Ah, Deus não fala? Fala, mas na pessoa do Espírito Santo. Amém? É duro ouvir que o Novo Testamento não começa em Mateus, né? É duro, não é? É difícil, né? Não faz sentido agora, mas é duro, né? É com a morte dele. Alguém tem que falar, não tem? Vamos lá, então, hein? Ah, sim. Isso. Começa uma nova aliança. Um novo testamento. É interessante que... O que a gente faz? O que é testamento para vocês? Difícil, né? Oi? Fala. Uma carta, deixando. Informar o testamento humano. Não, o que é a palavra testamento? A gente fala testamento quando? Quando alguém morre. É um documento, um testamento. Então, nessa morte aí, a gente passou por um novo testamento. Tá pegando, não? Uma nova aliança. Tá pegando? Entendeu? É o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento não é com o nascimento, gente, é com a morte. Não, você está me ajudando. Exatamente, Novo Testamento. Tá bom? Obrigado, irmã, Obrigado, Andréia. Então, gente, onde eu estava aqui? Obras, então. Olha para a sua vida agora, o que você fez para trás até hoje? Foi bem ou foi mal o máximo aí? Como é que está o peso aí? Isso, bem lembrado. Gente, salvação outra é hoje. Calma aí, vamos etapas aqui. Pela graça sois salvos. Hoje é de graça o negócio. Hoje não é prova, não. Obra é galardão. Obra é graça. Recebeu Jesus como Senhor, andou bonitinho, não fez mal, salvo. Mas aqui, a igreja já foi, já voltou, já é uma outra geração, já é um outro julgamento. Aqui qual é o julgamento que é? Obras. Cada um foi julgado pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Mas no caso, nós cristãos deveríamos já estar enquadrados na primeira salvação. Na primeira salvação. Não é por obras. E não é por obras, é pela graça. Por graça. Lê para mim esse outro aqui. E deu o mar. E deu o mar os mortos que havia, e a morte e o inferno deram os mortos que havia, que foram julgados, cada um seguia suas obras. Você vendo que repete? Sabe por que eu enfatizei em vermelho ali? Porque se você chegar em 90% hoje dos pastores, dos estudiosos, dos teólogos, eles vão falar, mas irmão Leandro, não existe salvação por obras. Aí que faz esse versículo aqui? Hoje não. Graça não. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de quem? Por intermédio da fé. Hoje não, gente. É salvação de nível igreja, não. Arrebatamento sobe ponto. Mas aqui esquece. Não tem mais igreja para pregar a palavra. Vai ter o reino milenar de Cristo. E esse juiz aqui é para aqueles que não subiram no arrebatamento. Que não quiseram a graça de Deus. Então aqui sim é obra. Eu tive muita dificuldade para passar isso aqui para frente, mas
É assim. O duro... Isso, mas essa obra não conta como salvação hoje. Ela conta como galardão. Entendeu? Aqui não, fez o bem, beleza. Quer ver? E a morte e o inferno foram lançados aonde? Pode ler, por favor. Lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. Vou falar outra coisa também que vai dar uma na cabeça, pode? Pode engrossar o caldo, como diz o... A morte não é algo, não é um ato. Ela é uma pessoa. Agora pegou, hein? A morte, ela é uma pessoa. Não tem como jogar uma causa num negócio que queima. Sabe, lembra? Quem conhece o Cido aqui, meu cunhado? Aquele que não tem um Cido. Vamos o quê? O microfone, vamos. Quem viu o Cido aqui já? Aí, pois nós estaremos com Cristo para ajudar, porque ele é corrido, se me engano, para os filhos. Os santos estaremos com saber vós, né? Quando ele promete para Pedro, não é? Não, Paulo falou também. Não sabeis vós que há de julgar os anjos. Não, ó, assim, o 2 ou não sabeis que os santos são de julgar o mundo, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Então, os anjos, na verdade, que esse juiz aqui, nós somos anjos caídos. Mas esse juiz aqui, especificamente esse aqui, é justamente eles. Bom, deixa eu falar então. Aquele Cido lá, ele trabalhava, Marcos, numa madeireira. Ele não tem o braço, acho que é o esquerdo. Não é madeireira que foi. Não, madeireira. Puxou. Gente, precisa pingar, isso sai no lugar, né? Deixa eu falar então. Aí começou a pingar. Como é que tá aí? Tá pingando aí, Gabriel? Deixa eu falar então. O Cido é o seguinte. Ele estava trabalhando na máquina de tritura dele. Ele jogava madeira assim. Aí aconteceu, ele distraiu, pegou o braço dele. E ali foi. Puxando. Aí travou o corpo dele ali. Aí, nesse perder de sangue aí, ele olhou assim, próximo dele, tudo escureceu. Aí ele viu esse ser. Sabe de história em quadrinho que parece lá uma capa preta, lá uma foice, a caveira dele? A mesma coisa, ele viu, se aproximando dele. Esse ser aí, ele testemunhou na igreja. Um dia eu passando aqui lá, ele testemunhou isso dele. Então ele viu se servindo até ele. Com a foice e tudo. Testemunhou, ele viu essa pessoa, viu você pai. Aí, o que acontece? Esse negócio aproximando, ele viu também um túnel, um flash de luz. Aí ele já acordou no hospital, ele sobreviveu àquela perca ali. Gente, aqui é um buraco mesmo, não tem nada aqui. Mas ele viu esse ser com a capa preta, caveira dentro e essa coisa na mão. A morte é uma pessoa, gente. Por isso está aqui, ó. E a morte e o inferno foram lançados no lago que arde com fogo, né? Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É interessante que está assim também em outro lugar. O último inimigo a ser vencido, quem que é, Ingrid? Você.
Aqui, assim, quando chove, é batizado os irmãos. Né? Os batistas dos irmãos quando chove. Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui. Corre aqui, Ingrid, socorro. Vem ler para nós aqui. Aí, pega, lê para a gente lá, Ingrid. Abre lá em Mateus 25, 38 a 46. Estava pingando na Bíblia. Do 31 a 46. Ora, diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Que trono que é esse? Qual? Tudo bem. Trono branco. Vai. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que me está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Presta atenção, é obra. Tive sede Quando você alimenta o faminto. O que é o outro aí? e me deste de beber. Obra. Era forasteiro e me acolheste. Estava nu e me vestiste. Obra. Adoeci e me visitaste. Estava na prisão e foste ver. Então os justos me perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos? Ou nu e te vestimos? Ó, perceba o seguinte. As pessoas não o conhecem. Como foi isso para você? Quando você teve fome, eu não te dei alimento, dei você alimento. Ou você com sede deve beber. Não conhece ele. A gente conhece. Mas esses aí não. Quando foi que fizemos isso? Hoje eu sei, Ercos, quando eu faço bem, estou fazendo para quem, Ercos? Eu sei. Vocês também. Esses não sabem. Quando foi que você teve fome, deu para a gente comer? Continua, Ercos. Não, e fomos te visitar. E respondeu-lhe a o rei: em verdade, nos digo que sempre que me fizeste a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Pegou ou não? Então, quando você faz para um pobre, está fazendo para quem? Está contando como obra. Continua, Ingrid. Vê agora os bodes da esquerda que vai acontecer. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber. Era forasteiro e não me acolheste, estava nu e não me vestiste, enfermo na prisão e não me visitaste. Então também estes perguntarão: Senhor, quando tivemos com fome ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Ao que lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste fazer ao destes mais pequeninos, deixaste de o fazer a mim. E irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Está vendo que é o juízo de divisor de águas? Ou é salvo para viver para sempre, bem, ou é o juízo eterno. Entendeu, Andréia? Agora vai lá em Romanos. Não, lê aqui, está aqui. Lê aqui para mim, por favor. Olha, preste bem atenção é o seguinte. Então, essas pessoas que ela acabou de ler, que fizeram o bem sem saber que era como lei fazer bem, praticaram a obra do bem, executando a lei sem saber. Olha o que Paulo fala, então.
Lê para mim, por favor. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Isto é, pode ser de qualquer religião, de qualquer etnia, não há acepção aqui. Ele vai continuar explicando, quer ver? Ó? Todos sem lei pecaram, sem ele também perecerão. E todos os sobre a lei pecaram, sobre a lei serão julgados. Então, com lei ou sem lei? Por quê? Vai lá. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que estão na lei, não perdoa eles lei para seguir a lei. A lei foi para os judeus, não foram? Os gentios é tudo aquele que não é judeu. Então, presta atenção. Paulo está falando assim, olha, os gentios que não têm a Torá para eles, a Bíblia para eles, fazem naturalmente, isso é, da própria natureza, praticam o bem. É hospitaleiro, alimenta o faminto, dá roupa para quem não tem roupa. Ele pratica a lei, mas sem saber que é lei, para fazer o bem. Olha ali, ó, não tendo eles lei, não conhece Jesus, não conhece nada de Bíblia, essas coisas, para si mesmos são leis, isto é, fazem aquilo que fazemos sabendo do que é lei. Os quais mostram a obra da lei em seus corações, testificando os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos de Paulo, foi Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Olha, presta atenção então. Que dia que vai ser esse aqui, esse juízo aqui que Deus fazer? Que Paulo fala. No dia em que Deus há de julgar o quê? E qual que é o meu seu segredo de quem ficar? Ou de todo mundo? É o que está escrito onde? Nos livros. Então, nesse dia, vai ser aberto aquele que fizer a lei, mesmo não tendo lei, e aqueles que deixar de praticar a lei, mesmo não sabendo disso, vai ser posto numa balança. Oi? Acho Deus livre também. Ele é justo, né? Justo juiz. Por isso que ele fala, eu terei misericórdia com quem eu puder ter misericórdia. E ele seria um juiz injusto? Oi. Então, no caso, para nós cristãos, nós estamos pela graça. Então, nós estamos na santificação, na obediência. A nós não vai valer só as obras. Vai contar quando chegarmos na graça, lá com o Senhor, vai contar com o galardão. Isso. Perfeito. Obra hoje, galardão. Obra lá, salvação. Posso ou não? A Bia está ligada, né, Bia? Gabriel também, acho que não. Pegou aí o negócio ou não? Hércules, Ilusa, Eva, Marcos, é tudo mundo da paz aí? Então, gente, aqui é isso aí. Põe na balança e vamos ver o que você fez de legal. Tá, aqui, ó. Olha para mim, o finalzinho ali, a morte, o inferno. A morte e o inferno foram lançados no lago. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado da vida foi lançado no lago do fogo. Vocês estão vendo e reparando que esse livro da vida, ele não só está hoje no período da graça, mas ele estende até o último dia, porque pessoas serão salvas devido àquilo que elas fizeram, isto é, por obras. E o texto, gente, eu não falo uma vez não, se repete várias vezes. Deixa eu voltar para vocês verem aqui, ó. Oi? Horário? Tá. Vou focar. Tá, agora são 9 horas, o tempo certinho. Então tá aqui os versículos, ó. As obras aparecem várias vezes aqui, ó. Só nesse capítulo aqui, fala isso aqui, ó. Segundo as suas obras, o texto desse decorre, e cada um foi julgado, cada um segundo as suas obras. Aí vem Mateus 25, que é uma explicação. Tive fome desde de comer, obra também.
E vem Paulo falando que, olha, vai ter pessoas que vão fazer a lei sem conhecer a lei. E vão também fazer coisas, fazer juízo, sem conhecer também que é juízo. Então, quando alguém fala assim, mas ninguém é salvo por obra, mostra esse caminho de versículo aqui, já encerra o assunto. Tá? Hoje não, pela graça. Mas, no final de tudo, no trono branco, lá sim as pessoas vão ser julgadas segundo as suas obras. A minha até aqui? Deixa eu ver se tem uma coisa interessante aqui. Lê para mim esse do azul para baixo, hein? Depois virá o fim, quando estiver entregado o reino de Deus ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que ninguém até que haja força todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Works, lembra que você, na aula passada, você falou algo interessante que me fez lembrar algo. No milênio, as pessoas ainda morrerão. Não vai ser... Não serão eternas. Vão ter uma longevidade, mas morrerão. Por quê? Porque a morte é o último inimigo. A morte vai morrer. Pegou? Milênio, morte ainda. 100 anos, 950 anos, vai morrer. Mas a morte ela vai ser o último inimigo a ser vencido. Você por onde? Por quê, né? Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro está que Cadê? Esse é tua. aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas se sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Perfeito. É o seguinte. Rapidinho, então. Tem esses 1000 anos. Essa maravilha que vai ser. Acabou meus 1000 anos. Aqui no começo do milênio, dos 1000 anos, Satanás é preso. Os seus anjos. Não vai ter mais tentador, mas vai ter o pecado. Passamos 1000 anos, ele é solto no final do milênio. Tá? Aí ele sai para enganar as nações que estão de a favor desse reino. Tem um juízo daí sobre eles, porque ele traz poder combater essa cidade passada daqui a pouco. Aí desse juízo, acabamos de falar. Depois desse juízo, vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, morte, o diabo, os anjos, né, que são do inimigo, e todo aquele que não está escrito no livro da vida, isto é, aqueles que durante a vida fez o mais de mal do que bem. Tá? Então, quer dizer, terra limpa, perfeito? Os demônios com o anticristo, falso profeta e o diabo no lago, que é de fogo e enxofre, juízo, certo? A igreja na cidade santa, junto com Jesus. Pegaram a cena ou não? A terra perfeita, então. Final do milênio, acabou tudo, terra perfeita. Todos os inimigos presos. Olha o que o texto diz lá que você leu. No azul, ó. Depois virá o fim. Quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver o quê? Aniquilado todo o império e toda a potestade e força de quem? Do inimigo. Então, quer dizer, a terra na eternidade vai ser uma maravilha. Não vai ter diabo para encher o saco, não vem os demônios. Vocês estão entendendo o versículo aqui ou não? Porque convém que reine até que o quê? Até que haja posto todos os inimigos, todos os anjos caídos, todos os demônios, todos os principais, tudo. Posto aonde? Debaixo, a todos os inimigos, debaixo de seus pés, sob domínio dele, de Jesus. Aí fala, ora, o último inimigo que é de ser aniquilado é a morte. Entenderam ou não? Então aqui se inicia o quê? A eternidade com Deus. Aí o que acontece?
quando todas as coisas estiverem sujeitas, isso é, tudo tiver um governo perfeito. Eu falei semana passada aqui, que quem que vai reinar a terra na eternidade? Segundo aqueles versículos. O rei, não é à toa que está escrito que ele é segundo o coração de quem? Deus. Então, Davi, eu vou mandar depois os versos junto com os slides. Davi, não é só o versículo, não. Davi vai ser rei eternamente. Príncipe eternamente. É ele que vai tomar conta da terra na eternidade. Não falo milênio, milênio é Cristo. Amém? Mas quando tiver tudo dominado, tudo sujeito a Deus, o inimigo preso, toda a rocha, tudo aquilo que é inimigo preso, Davi vai tomar conta de toda a terra a partir de Jerusalém. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do... Aí isso é uma maravilha para quem morar aqui. É só... Mas tá, mas e nós? Porque aonde é a nossa morada, hein, gente? E Paulo fala, a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos Jesus. Então, gente, é o seguinte, a morada da igreja não é na terra. A nossa morada é nessa cidade aqui. Lê para mim, por favor. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descida do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus lhe fará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A maioria das lágrimas hoje, do pranto, é o quê? É a morte, gente. Mas ela vai ser? Então vai cessar meio que tudo. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-lhe: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-lhe: Mas está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quem aconteceu o que com ele? Quem perder? Você tem que jogar isso agora lá para o Apocalipse capítulo 2, capítulo 3. Ao que vencer, quando João escreve as cartas das 7 igrejas, não tem promessa para quem perder. E ao que vencer, vou fazer acontecer isso. E ao que vencer, vai estar no trono. E ao que vencer... Gente, é só o que vencer. Aí Apocalipse 12 fala o seguinte: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. E aqui repete, ó, quem vencer, isto é, eu e você, igreja, amém? Amém. Vai fazer o quê? Herdará o quê? Somente o céu? Somente a terra? O que é todas as coisas? O que é tudo? E eu serei o seu Deus, você é meu filho. Agora, deixa eu jogar. Abre não, está aqui, ó. Lê o Salmo 8, esse verso aqui, do 3 ao 6. Quando vejo teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, o filho do homem para que o visites. Pois pouco menor o fizeste dos teus anos, de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo fizeste debaixo dos teus pés. Gente, esse anjo aqui, pode caçar depois aí. Aqui é Elohim, é Deus. Pouco menor do que Deus ele nos fez. E de glória e de honra o quê? Vamos resumir isso aqui.
quando vê, olho para os céus, obra do quê? Dos seus? O salmista está de noite olhando para cima. O que ele está vendo? Lua, um monte de estrela. Olha a sequência. Quem é o homem mortal para que você lembre dele? E o filho do homem para que ele existe? Pois pouco menor fizeste do que os anjos. Do que o anjo aqui? E de glória e de honra roubou. Presta atenção agora de vermelho. Ó. Fazes com que ele quem? Eu e você. O que eu tenho em você? Tenha domínio. Sobre o quê? Obra das tuas mãos. Ele está olhando para as estrelas, falando o quê? Olha, você fez que o homem tenha domínio sobre o quê? Tudo que você criou. Então, não pense você que na eternidade vamos morar aqui, gente. Deus não faz nada sem propósito. E eu não me canso de falar. Todo dia, todo mês, todo ano, se descobre o quê no universo? Novas galáxias, novos sistemas solares, novo tudo para fora aí, gente. Você acha que Deus não tem nada que fazer? Vou criar uma galáxia aqui hoje. Vou fazer Gente, Deus não faz nada sem propósito. Na eternidade, né, vamos montar nessa nave aqui, ó. Deixa eu mostrar para você aqui, para nós finalizar aqui hoje. Cadê aqui? Nova Jerusalém. Deixa eu compartilhar aqui. Parece um desenho animado, mas não. Eu coloquei os versículos aqui, tá, Ingrid? Vai dar para a gente ir acompanhando aqui para finalizar, tá? Gente, é exatamente isso. Já molhou o versículo, mas deixa eu nesse desenho aqui para vocês entenderem melhor. Ó, vamos ler o texto que fala a mesma medida de comprimento, largura e profundidade tem a mesma medida. São 24 quilômetros de altura, profundidade e largura. Em côvados, fala aqui. E a cidade era quadrangular, é um cubo perfeito. A cidade de Jerusalém não é uma cidade que a gente vê nos desenhos, que tem aquela coisa comprida. Não, não, gente, é um cubo, é como se fosse tem que explicar, é um negócio gigantesco, quadrado, com as mesmas dimensões de altura, profundidade e largura, e que cabe ali, segundo o matemático alemão, todas as pessoas que nasceram desde Adão até agora. Esses calculos aí. Agora, porque se a gente for fazer uma analogia, se a gente for fazer uma ilustração, a gente vai pensar que é pequeno, né? Mas, no caso, também pode ser que, porque os salvos realmente serão poucos, Sim. porque nem todo mundo vai escolher isso também. Exatamente isso, eu ia chegar. Porque, mas Leandro, se for colocar ali todas as pessoas desde Adão até hoje, não vai caber. Eu até concordaria, mas quem vai morar ali, Hermes? Quem vencer, pronto, e foi arrebatado. Olha o que Paulo fala. A nossa cidade está onde? Nos céus. O que Cristo falou? Vou preparar-vos lugar. Aonde? Aí, ó. Que andar que você mora, Hermes? Onde você vai morar ali, Eva? Fala para mim, vai escolher já. Tá dando para entender, irmã? Ô, Sônia, tá? Onde você vai morar ali, ó? Fala mesmo. Gente, vai ser uma coisa maravilhosa. Esse cubo perfeito aqui, tem o filme Transformers, qual que é? Desce um cubo dos bichão lá, dos carrinhos. E eu falei, meu, o que é isso aqui? Desce um cubo, dentro do cubo mora os carros lá. Então, vamos ler aqui, vamos ler. Você quer ler mais, Ingrid? Vai lá. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. De onde que virá, então? Preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande Aqui você já leu, desculpa. Deixa eu passar aqui. Não, lê aqui, lê para mim o... Lê o 10. Levou-me espírito a um grande e alto monte. Mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém de Deus. Você vê que se repete? Descia do céu. Então não é Jerusalém terrestre. E a palavra Jerusalém tem um sentido de duplicidade. É Exu Xaralaíns, é tipo assim, Jerusaléns. Por quê? Tem a celeste e tem a terrestre. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como um cristal resplandecente.
E tinha um grande alto muro, com 12 portas. E nas portas, 12 anjos. O nome dos tribos sobre elas são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Naphtali, Manassés, que foi neto, mas substituiu Dan, vai estar lá Judá, Benjamim, entendeu? São esses nomes. Vai lá. Do lado do oriente tinha 3 portas. Do lado do norte, 3 portas. E do lado do sul, 3 portas. Do lado do poente, 3 portas. Ou seja, os quatro lados terão portas de entrada. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. E neles, os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Entendeu não? Vai. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. Agora, Edson, vem essas medidas. Eu me baseio e estou sob um ensinamento de um teólogo alemão, matemático. Ele pegou todas as medidas da Bíblia, onde usa-se côvados, vara, e ele chegou a essa conclusão. Vai ser uma média, então, de 24 quilômetros quadrados, de altura, profundidade e largura. Então, esses números, não é que vai a 100% isso, mas o que esse matemático chegou à conclusão de que é isso. Esses números agora que vamos ver, ele chegou a exatamente isso. E a cidade estava situada em quadrado, e seu comprimento era tanto como a sua largura. Mediu a cidade com a cana até 12 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Tá vendo? É quadrangular, um cubo perfeito. Tanto comprimento como largura. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a construção do seu muro era de jato, e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Ô, gente, cidade de ouro. Aí, quando alguém fala que galardão é coroa, não é coroa. Como é que você vai colocar piche na cabeça se as ruas de ouro? Então, não tem sentido ser coroa galardão, é posição no reino. E os fundamentos da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto Esmeralda. o quinto sardônico, o sexto sardo, o sétimo crisólito e o oitavo berilo. O nono topázio, o décimo crisólito, o décimo jacinto, o duodécimo ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era de uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Gente, o ouro de hoje, como está no seu pescoço de alguém aí, ele é opaco, não é? Tem que dar aquela... Agora, olha esse ouro aqui. Como vidro transparente, é algo que nem reluz, que a visão antepassa. E nela não havia templo, porque o seu templo é o Senhor Deus, o poderoso e poder. Pérola é caro. Mas como é que se valoriza a pérola hoje? É tamanho? Peso? Tamanho, Ercos? Tamanho e cor? Ercos, imagina 12 portas de pérola, daquela dimensão. Vamos lá? E a cidade não necessita de sol nem de lua. Por quê? Ela é resplandece, porque a glória de Deus a tem iluminado, porque o Deus é a sua luz. Você entendeu ou não? Então, só luz esquece. Ele vai ser a nossa... E as nações do salvo, a sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória. E as suas portas... Porque ali não haverá noite. O que faz a noite hoje, a noite e dia? Espera eu passar para não distrair ali. O que faz distinguir hoje de noite e dia, gente? Não é o quê? Não é o sol e a lua? Eles não vão estar mais aqui. E a luz dele vai ser uma luz perpétua. Isso, vai. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos. Pronto. Você vai estar lá, gente? Vai estar lá, Hermes? Entendeu, gente? Alguma pergunta para finalizar aqui ou não? Finalizar? Oi.
Você fala aqui? Essa casinha aqui. Essa casinha aqui. E... Exatamente. Assim, é assim, aonde está Jesus hoje? Jesus não está lá com Deus hoje? Olha o que ele fala em Apocalipse capítulo 3 lá. E ao que vencer, farei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, onde Cristo está? Ele também prometeu em João 14, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, é nesse terceiro céu que estaremos. Paulo, quando foi arrebatado ali, 3 anos ali, ele foi para essa dimensão. Eu vejo como dimensão, não vejo como local. Oi? Enoque? Para essa dimensão, aonde Deus habita. Só que essas mansões celestiais vai descer. Aí que tá o X da coisa. Para a nossa dimensão. E vai pairar sobre a Jerusalém terrestre. E lá vai habitar quem? A igreja. Porque é de lá que vai reger as nações no milênio. Com ele, então, vai ser Jerusalém embaixo, tá? Essa Jerusalém aqui, e esse, depois, na eternidade, não. Essa vai voltar, essa dimensão. Eu creio que hoje sim. Porque ele falou, eu vou preparar os lugares. E se eu for, ele já foi. E eu virei para vocês e levarei para mim mesmo, isto é, onde habita Deus hoje? À destra do Pai. Para onde você vai? À destra do Pai. Gente, o trono de Deus está acima de todas as coisas que ele criou. Essa terceira dimensão, esse terceiro céu aí que Paulo fala. Então você vai parar acima de tudo aquilo que Deus criou. Eles estão usando o que Paulo fala, e foi arrebatado para o terceiro céu. Porém, há no mínimo hoje 10 dimensões, que já é um outro assunto, quando Paulo fala assim, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim, potestades, tronos, aí tem várias dimensões que não está também, não. É uma membrana do nada, que é do nosso lado, que a ciência fala hoje como teoria das cordas. É pouca coisa que nos separa dessas dimensões. Pouquíssima coisa. A gente está aqui falando aqui, mas tem anjos aqui dentro. Tem esses seres aqui dentro. Exatamente. A Bíblia é o seguinte, ele fala assim, sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário anda ao derredor. Por que ao derredor? Porque ao nosso redor estão os anjos. Então, onde você vai ter um anjo, ao derredor fica quem? Lembrando. Isso é a ciência descobriu isso hoje, não é algo distante, é aqui, mas é algo uma palavra de paralelo, dimensão, um paralelo. É a teoria das cordas, cada corda é uma dimensão, mas está muito aqui do lado. O homem que não pessoa identificar o inferno como um bar, perfeito. E tanto é, gente, se você digitar no Google hoje portais na Terra, você vai encontrar um monte de lugar no mundo, Brasil inteiro, Minas Gerais, que são portais. Dizem que ver negócio aí de lá e voltar a luzes, sim, é coisa para outra dimensão, mas está aqui o negócio. Digita portais lá, você vê que um monte de lugar no mundo tem que pessoas sumiram ali. Muitos casos também do Triângulo da Bermuda, ali tem um mistério tremendo. Tem avião que passou por lá, nunca mais achou um avião. 205 passageiros, gente. Onde está esse povo? Navio passou por lá, cadê? Se não está embaixo por nada, nem sensor dessas câmeras lá, não acho no navio afundado. Aviões que passam por lá e cadê? Um monte de passageiro. Então, são portais, não é... Quando fala terceiro céu, a gente pensa que é o nosso céu, aí tem o céu estreito. Não, é dimensões, na verdade. Mas essa linguagem é para a gente entender mais ou menos. Então, nós estamos nesse céu aqui, chamado de... Eu sei que o do meio é Mesorano, e o último é outro nome. Aqui está o nosso céu, que podemos ver,
Nesse segundo céu estão os principados, os potestades, quando Paulo fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados que estão onde? Nas regiões, essa segunda aqui. A de Deus está onde? Está acima dela. Dessa região, desse céu aqui. Entendeu? Então, na verdade, a dimensão não é para cima, né? É dimensões que Paulo, para ficar claro, para ficar mais fácil de entendermos, ele classificou como o terceiro céu. Tem o nosso céu, o céu dos principados, e o terceiro, que é o céu do nosso Deus. Amém, gente? Gente, é por isso, então, é 9h26, tá? Eu quero agradecer você que veio hoje, nesse dia. 5h27 já no dia, tá bom, então. E obrigado, tá? Você também que esteve aqui sempre, né? A Andréia, todo mundo, a Elusa, o pessoal no Meet também. Então, fica aqui o meu agradecimento de ter participado todo esse ano aí, que não foi fácil, né? Se tiver o próximo, gente, e é tudo isso ensino assim, viu, Bia? Dessa coisa pra cima, não tem nada de arroz e feijão, não. É tudo no contó mesmo. Coisa boa, né, Indy? Né, Obrigada, Lusa? viu, Leandro? Foi muito bom. Deixa eu ver quem que é aqui. Bem, quem tá aqui? Oi, Hilda, você tá aí? Eu não estou vendo aqui, não. Vi agora aqui. Graça e paz, viu? Obrigado por Amém. esses dias com a gente, tá? Amém, graças a Oi, Hilda, pergunta, então, aí, se tá na agulha, pergunta, já, então, adiciona alguma coisa para a gente finalizar aqui. Tem 3 minutinhos. O que Pergunta. você sabia, que você não sabia? Fazer uma pergunta. Opa, vamos lá. Eu entrei, era umas 8h30, mas não tem pergunta, não. Ficou muito bem explicado para mim, consegui entender bem. É, Aham. depois vai ter o vídeo aqui, vai ter os slides também, que eu vou passar para o pessoal do grupo. Aí é só reler lá e vai estar tudo, vai ficar mais entendido aí, tá bom? Tá Mais uma bom, vez, obrigado, viu, pela presença aí, tá? eu que agradeço. Certo? Zé Fini? Gente, é algo... Se você falar isso com um pastor hoje que não conhece o negócio, vai te falar uma série de coisa. Mas... Sabia, você tinha ouvido falar isso? Sabia que a Jerusalém era assim? Imagina... Continua, Erix, continua, Erix. Isso. Deixa eu só finalizar, então, com... Vou achar um vídeo aqui. Deixa eu... Esse é um vídeo legal aqui. Universo. Esse áudio de onde que é? Deixa eu ver isso aqui. Não, Big Ben não, Big Ben não, ele quer mentir. Deixa eu ver. Buraco negro. Vamos ver se é galáxia negra. Gente, o que é um ano-luz? Aqui tem 100 milhões, falou ali? 100 mil anos-luz. 100 mil. Ô, gente, um ano-luz, é viajar nisso, é você viajar um ano a 300 mil quilômetros por segundo. É isso, André? A velocidade da luz é o seguinte, é 300 mil quilômetros por segundo, a luz. Agora, imagina viajar um ano a essa velocidade. Agora são 300 o quê? Milhões de anos-luz dessa galaxia que acharam aqui. Então,
a eternidade vai ser o quê? A gente precisa essas obras da mão de Deus para poder governar com isso. Então é por isso que Paulo fala, aquilo que o olho não viu, e nem ouvido ouviu, e não subiu ao coração do homem, isto Deus tem os preparado para aqueles que o amam, gente. Subiu no seu coração esse... Oi? Você acha que quem já morreu e está com Cristo já está vivendo isso? Não, imagina, tá dormindo. Ela tá descansando. Isso aqui é na eternidade, Judá. Não, É depois aqueles que Jesus levou com ele, eu falo. Oi? Os que foi transladado, aqueles que Jesus desceu e levou, que estava no seio de Abraão, Jesus levou com eles, né? Estou falando Ah, sim. desses. Não, esses não, porque a gente tem que passar por um juízo, a igreja, pelo juízo do tribunal de Cristo, lembra? Fala Garladão? Onde fala da obra como pedra preciosa, essas coisas. A gente tem o tribunal de Cristo ainda para galardão e posição, e depois tem o juízo de hoje, que aprendemos do Trono Branco, para depois vir esse governo, sabe? Então tem muito chão pela frente. Tá bom. Ninguém está vivendo ainda aquilo que é para todos viver, entendeu? Entendi. Então tá, gente, vamos finalizar então? Então, Hilda, obrigado, vocês do Meet, obrigado, que estão aqui presentes, a Sônia, a Bia, o Gabriel, o Marcos, a Eva, grato, viu? Quem que vai finalizar? A missionária Ingrid? Até. Glória a Deus, vamos fazer nosso nome para abençoar a vida do Diácono Leandro. Ele nos proporcionou esse curso durante o ano inteiro. É um curso totalmente gratuito, gente. Então, se você sentir no coração também de fazer uma oferta para ele, né? Se precisar tocar, ele também que você fique na liberdade, mas a gente deixa bem claro que é um curso gratuito, ele está aqui com toda a disposição, por isso, ore por ele, Amém. Coloque ele nas suas orações, a família dele, amém? Então, vamos agradecer. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por essa noite, por essa aula tão maravilhosa, a última aula do ano, Senhor. O Senhor preparou para cada um que está aqui presente, mas também está ali na plataforma online. Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida, Senhor, do Diácono Leandro, a sua casa, a sua família, os seus filhos, Senhor, as suas finanças, Senhor. Pai, ele está, Senhor Jesus, com o coração disposto a te servir. Senhor, ele trouxe, Senhor, durante o ano inteiro esses estudos, com muito amor, muito temor. Por isso, retribua a ele, Espírito Santo, abre os comportas do céu, derrama sobre ele a sua bênção, aquilo que ele precisa, Senhor, cumprir na vida dele, entrega nas suas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, coloque os seus anjos ao redor dele, da casa dele, da família dele, dos filhos dele, Senhor. Em nome de Jesus, que todos os sonhos do teu servo se realizem. E que ele continue reservado nas suas mãos. Ele continue sendo instrumento, Senhor, para trazer para nós esse alimento, Senhor, tão maravilhoso, necessário, Senhor, para este tempo. Por isso, nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, e consagramos, Senhor, este curso, este ano, nas tuas mãos, da tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória Deus abençoe. Gratidão, Leandro. Deus abençoe. Amém, pastora. Deus abençoe. O Marcinho está aí, parece? Eita, pastor, Marcinho, a Hilda. Fala, Marcinho. Valeu, bom? Dá um sinal de vida. Ele não perguntou hoje, não, rapaz? Oi? Não perguntou nada hoje, não? Por quê? Ah, tranquilo. Tá de Consegui boa? pegar tudo. Tranquilo. Ei, explicadinho. Marcião. Benção. Deus abençoe, tá? Vou mandar para você lá Legal. o pessoal dos slides lá. Tá chovendo Beleza. ou não? Tá uma parada ali. Dá uma chuviscada, para.
Marcinho, obrigado por esse ano aí, viu? Passou com a gente aí. Eu agradeço. Tamo junto. Ano que vem tem mais, hein? Oh, amém, Deus. Deus que abençoe, que Ano que vem- capacite. ano que vem tem mais. Glória a Deus. Tamo junto. É, ué. Vambora. Vamos Vou desligar aprender. aqui, tá? Deus abençoe, viu? Deus abençoe vocês, irmãos aí. Obrigado, Lê. Abraço. Amém, Vaz. Fica na paz. Tchau, tchau.